Tem muitas pessoas talentosas, mas não desabrocham. Talvez você até conheça alguém assim, ou seja você mesmo essa pessoa. Pessoas competentes, com boa formação, com muita experiência, mas que na hora de se posicionar recua. Na hora de pegar um projeto maior hesitam, na hora de tomar uma decisão pensa tanto que perde o time. E aí por fora parece só falta de iniciativa. Só que, na verdade, o que existe é um conjunto de processos emocionais ligados à insegurança, a crenças antigas, sabotadores, que a própria pessoa nem sempre consegue nomear. Eu sou Irene Palma, eu sou especialista em desenvolvimento humano e hoje eu quero conversar com você sobre como esses sabotadores atuam no contexto do trabalho e o quanto isso impacta a nossa forma de lidar com as pessoas, o comportamento e até nos processos de entrega de resultado. Porque no ambiente corporativo, nós ouvimos falar muito sobre as metas, os processos, os indicadores, faz parte do processo, óbvio. Mas pouco se fala dos bastidores emocionais que está sustentando ou até travam esses resultados. Na prática, isso aparece em situações muito simples, como por exemplo, imagina aquela colaboradora que tem uma ideia boa, mas ela, por insegurança, por timidez, enfim, ela acaba não compartilhando na reunião. A profissional que é excelente na execução, mas não se candidata a uma promoção. A liderança que cobra demais de si e do seu time porque está sempre com medo de falhar. Por fora, a leitura julgadora é tão fácil e rápida. Isso é falta de confiança, essa pessoa é muito fechada ou essa pessoa não tem perfil de liderança. Só que por trás desses comportamentos quase sempre existe uma história. História de pessoas que já traz desde a sua infância, desde os seus modelos da escola, suas vivências anteriores de trabalho, a forma como essas pessoas aprenderam a ser ouvidas ou não. Então, são histórias que já vêm sendo construídas há muito tempo. As versões internas, frases que ela traz ao seu inconsciente, como eu não sou boa o suficiente, vou atrapalhar se eu falar, é melhor ficar quieta, é melhor não me expor. E quando essas frases acabam se repetindo, elas não ficam só na vida pessoal, elas acabam influenciando, sem a gente perceber, sim, no contexto profissional. Porque talvez você até se reconheça dentre algumas dessas situações que eu vou citar para você. De repente você vai estar ali em uma reunião e tem um ponto importante para contribuir. Só que antes de você falar, você já pensa que talvez isso não vai fazer sentido. Ou se isso for algo bobo, então deixa para lá. Ou você recebe um convite para assumir um projeto diferente, um pouco maior do que você costuma fazer, e em vez de você pensar como eu posso me preparar para isso, a sua mente já dispara um flash do sentido de que você não está pronta para assumir isso, não é para você, deve ter alguém melhor do que você. Ou ainda você olha para o lado e vê colegas se posicionando, crescendo, se expondo mais, e aqui dentro você escuta, eles nasceram prontos, eu não. Essas vozes são o que nós chamamos de sabotadores. Eles ficam aqui minando a nossa energia. São monstros internos e externos. Nós, na verdade, acabamos repetindo isso a partir das versões que nós mesmos aprendemos lá atrás, versões que elas tomaram uma forma automática e pareceram ser verdades. E quando isso se instala, a pessoa perde oportunidades, como começar a acreditar que não tem mais tempo, que já passou. E no contexto do trabalho, isso significa projetos que deixam de nascer, talentos que não se expressam, decisões que não são tomadas, pessoas adoecendo em silêncio. Eu costumo dizer que existem dois pilares na nossa mente. A mente que é amiga e a mente que é a pior inimiga. Ela registra tudo que você escutou ao longo da sua vida, que você não é capaz, que você tem que ficar quieta. E se ao longo dessa sua história você ainda ouviu que não pode sentir, que você não pode errar jamais é permitido, expressar opinião então nem se fala. A vulnerabilidade então, isso é sinônimo de fraqueza. Então, ao ouvir tudo isso, é natural que hoje você acabe reagindo com medo na hora de se expor. Existe um julgamento. E sem perceber, você começa a viver a partir de um falso eu. Uma versão que foi adaptada, diminuída e encaixada.
O problema é que essa versão ela não fica só com você. Ela influencia o time, o resultado, o clima, porque alguém que não acredita no seu próprio potencial tende a evitar desafios. Pode se calar diante de injustiças, pode aceitar sobrecarga sem se posicionar, pode dizer sim quando lá na verdade gostaria de dizer não. E quando isso se repete em várias pessoas dentro de um mesmo time, dentro da mesma empresa, não é só sobre uma questão individual. Isso passa a ser uma questão de cultura, de saúde emocional e também de desempenho organizacional. Então, quando nós passamos muito tempo acreditando nessa voz sabotadora, diminuindo a nossa capacidade, que nunca estamos prontos, que precisamos pensar mais antes de tomar decisões, nós não só estamos olhando para todo esse processo de interrupção, mas como estamos diminuindo a nossa autoestima. Enquanto você fica aí pensando, repensando, a vida continua acontecendo lá fora. As vagas, elas continuam sendo preenchidas. Os projetos estão andando, decisões, elas estão sendo tomadas por outras pessoas. E eu quero te fazer uma pergunta. Quantas oportunidades você já deixou de abraçar na sua carreira, na sua vida, acreditando que aquilo não era para você? E quantas vezes, quando você pensou em agir, sentiu que já era tarde demais? Se isso mexe com você, não é para te deixar e te levar para um lugar de culpa, de maneira nenhuma. É para lembrar que ainda há tempo de significar toda essa história, escrever uma nova história. Talvez você esteja aí se perguntando, ok, Ureni, mas como eu posso mudar isso na prática? Como transformar esse sabotador em aliado? Não existe um atalho mágico, mas existem caminhos possíveis. Um deles é justamente trazer a consciência, reconhecer os seus padrões, o que repete em você na sua vida pessoal e profissional. Perceber em que situações você costuma realmente se colocar nesse lugar. Quais crenças que batem a porta. Outro ponto é não tentar fazer isso sozinha o tempo inteiro. Nós estamos em coletividade, existe processo de desenvolvimento, espaços de escuta, programas corporativos que ajudam a organizar todo esse emaranhado interno e a construir com mais segurança um novo jeito de você se posicionar na vida pessoal e profissional. Não é sobre você virar outra pessoa, é sobre parar de sustentar a versão que você mesma diminuiu sobre você. Você aprendeu a ser isso, você não é isso. Do ponto de vista da empresa, olhar para isso não é mimar colaborador, é fazer gestão com mais inteligência, porque uma equipe com sabotadores emocionais muito ativos custa mais caro em retrabalho, em inovação, gasto de energia, inseguranças e tem mais risco de adoecimento. Do ponto de vista da pessoa, olhar para isso é um ato de respeito, um ato de respeito consigo mesma. É reconhecer que você não é só o que viveu, não é só o que disseram que você era, não é só o que um dia te fizeram acreditar. Existe em você uma centelha de força, de coragem, capacidade de aprender, de crescer. Ela não desaparece, ela às vezes adormece, fica abafada. Se você é líder, trabalha com RH, cuida de pessoas da sua empresa e percebe que essas questões fazem parte da realidade do seu time, talvez o próximo passo seja abrir um espaço estruturado para olhar para isso. Aqui na Plenitude, nós desenvolvemos programas corporativos voltados a fortalecer a saúde emocional dos seus colaboradores e das lideranças, com a redução do impacto a partir do reconhecimento desses sabotadores que acabam ocupando o lugar na rotina do trabalho, construir um ambiente em que as pessoas possam entregar mais, sem precisar se anular no seu processo. Então, se você quiser entender como isso funciona na prática, aí na sua empresa, eu te faço um convite para agendar uma reunião estratégica e nessa nossa conversa iremos olhar juntos para a realidade do seu time e vamos avaliar qual é o formato que faz mais sentido para esse momento. O link para o agendamento está aqui na descrição desse vídeo.
assim como todos os contatos para falar diretamente aqui na empresa. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha. Compartilha com outros líderes, colegas de RH, pessoas que precisam ouvir sobre isso. É muito importante nós levarmos conhecimento a quem precisa, para que a partir desse despertar, a partir essa ampliação de consciência, trazer o reconhecimento e o empoderamento dessa força interna que cada pessoa tem. E não dar espaço para que esses sabotadores impeçam que pessoas que têm capacidade, pessoas que têm habilidades, se escondam e deixem de viver o que vieram aqui viver e contribuir com o crescimento da sua empresa. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.